a que você atribui, por exemplo, a gente falar muito da mitologia grega e tão pouco da mitologia nórdica? Eu acredito que primeiro Nas porque... escolas e tudo, a gente já não tem quase nada do que você tá falando. Sim. Mas o que você tá falando, eu já tô ligando com algumas coisas que eu vi até mesmo na mitologia grega, até mesmo quando você fala do calcanhar de Aquiles, já pega uma ideia de uma e joga aqui na outra. Sim. Entendeu? Então, são histórias até muito parecidas, mitologias, em alguns pontos, obviamente, Sim. né? Muito parecidas, mas como é que você atribui que a mitologia grega é essa que pegou do mundo todo, aqui no Ocidente, pelo menos, né? Mas a nórdica a gente conhece muito pouco, nem nas escolas praticamente tem. Eu acredito que a primeira questão é porque os gregos escreviam. Então você tem ali uma miríade de material escrito. Você tem muita fonte também, porque depois que você passa a ter a mistura do greco-romano, puxa vida, olha o tamanho que Roma foi. Então Roma manteve muita coisa. Então você tem muito mais material e você tem uma história muito maior. A Grécia, desde o período antigo, período clássico, você tem aí, ao todo, em torno de 4.000 anos de história, né, ou mais de 4.000 anos de história. Enquanto a Escandinávia teve uma pré-história muito maior do que os outros países da Europa. Quando a gente fala, por exemplo, desses povos que já escreviam, dos romanos, que invadem, por exemplo, desses povos que ainda são tribos germânicas, a gente está falando de 146 depois de Cristo. Os gregos já tinham construído Parthenon, já existiam coisas assim absurdas, já tinham livros, e os nórdicos ainda estavam aprendendo a entalhar pedra, eles não tinham nem alfabeto ainda. Porque o primeiro achado rúnico é de 168 depois de Cristo, quando eles começam a criar um alfabeto, é depois de Cristo. E a gente tem aí vários povos que já tinham sua escrita desenvolvida, já escreviam em papiros, já tinham tintas. Então, assim, eles tiveram uma pré-história muito maior que os outros povos. Eles tiveram uma idade do bronze muito maior. Então, a idade do ferro deles é mais tardia. Então, eles demoraram mais para poder começar essa questão de sair de batalhas, né? Importar ferro era caro também. Então, eles usavam muito mais o bronze. E também pela questão da escola, né? Na escola a gente não tem a mitologia nórdica como a gente tem a egípcia, como a gente tem a grega, a romana, não faz parte do calendário escolar. Então a gente acaba não tendo. Eu, talvez, né? Hoje aqui, seria interessante ter. Aqui em São Paulo, a gente tem a Vila Viking, em Juquitiba, né? Que a gente faz a recriação histórica, que é um museu vivo a céu aberto da Era Viking. Então as escolas hoje são abertas, muitas escolas vão lá visitar e as crianças têm uma vivência com tudo da Era Viking. Então elas têm uma aula de história, né, várias aulas de história, e elas podem ter uma vivência, por exemplo, de um fim de semana para saber como era a vida na Era Viking. Tem uma coisa que eu acho interessante aqui em São Paulo, que eu sou de Belém, né? E não sei se hoje tem em Belém, mas se tiver... Açaí? Não, escolas culturais, por exemplo. Tem uma escola aqui em São Paulo, escola mesmo, ensino médio e tudo, que ela é francesa. Então ela tem muita coisa dos franceses. Tem uma que é alemã. Paraná, escolas ucranianas. Presumo eu que, né, acho que estão alemã deva ter. Na verdade, é muito difícil, porque até as escolas alemãs, por exemplo, elas são muito cristãs hoje, né? Então até a parte da mitologia é muito difícil de ter. Porque assim, a gente está falando aqui de um período que acabou em 1066 depois de Cristo, acabou tem 1000 anos. A gente tem depois disso mais 1000 anos de cristianismo. A gente tem ali em 31 de outubro, acho que de 1560 alguma coisa, a Reforma Protestante. Então Martinho Lutero era alemão. Grande parte da Escandinávia hoje é luterana. A maior parte da religião praticamente dos escandinavos ali, ou eles são muçulmanos ou luteranos. Muçulmanos porque as pessoas muçulmanas, né, estão em migração por toda a Europa. Mas grande parte das pessoas nativas são luteranas. Não são pessoas religiosas, são pessoas muito quietas em relação à religião, mas são cristãs. Então, às vezes, quando eu fui na Escandinávia, por exemplo, para poder encontrar algo viking, você tem que ir num lugar específico que é viking. Fora isso, você não vê nenhum resquício. Não é nas ruas, você vai ver. Se bem que, se eu não me engano, em sueco, os dias da semana são os deuses, né?
O nome dos deuses? Em inglês, em praticamente todas as línguas, os nomes dos deuses são os deuses em todas as línguas. Em inglês a gente tem Sunday, Monday, dia do sol, dia da lua. E a gente tem Tuesday, que é Tyrsdagar, dia de Tyr, que é um deus Legal, nórdico. não sabia dessa. Meu. Wednesday, que é Wodansdagar, que é o dia de Odin, o dia de Wodan. Não sabia disso. Eu achava que era só em sueco. Thursday, que é de Thorsdagar, dia de Thor. Caraca. E Friday, que é de Friday, Frigirdagar ou Frigardagar, que é o dia de Frigg, que é sexta-feira. Porque esses deuses, eles foram... quando você faz uma correspondência, né? Você pega Tyr, a correspondência arquetípica seria Marte, um deus de guerra, e seria Ares. Então você tem Tyrsdagar. Tyr aparece bastante no God of War Ragnarok. Pensa só, Tyrsdagar, Tuesday, e aí quando você vem para línguas latinas, você tem a terça-feira como martes em espanhol. É lunes, martes, Viernes é Miércoles. sexta-feira. Miércoles é Mercúrio, que é o deus ligado ao mental. Mas é interessante ligado saber que o ao dia. inglês tem isso, né? Ali, Não, assim, tem um- colocado. Porque muitas palavras em Né? inglês vêm de origem germânica. E tem uma Os coisa. povos germânicos. Tem um filme. Idiomas anglo-saxões, né? Tem um filme que fala um pouco sobre isso, que é a. Não sei se vocês viram a família Addams. Que a filha é Wednesday, e aí tem alguma coisa a ver com o que é a quarta-feira no passado e tudo. O dia de hoje, que é o entendeu? dia da sabedoria, do conhecimento. Na verdade, não era o dia do Deus, de se cultuar o Deus. Era o dia do que o Deus simbolizava. Então, quarta-feira era o dia do bom discurso, o dia de se resolver as coisas na fala, dia da sabedoria, do conhecimento. Por isso que era ligado a Mercúrio, né? Porque Mercúrio era uma divindade também ligada a essa questão de conhecimento, de fala. Uhum. E isso são reflexões que acabaram acontecendo que os nórdicos acabaram pegando dos romanos, na verdade. Porque isso acabou vindo dos romanos para os nórdicos. Ô, Camila, e você falou ali anteriormente sobre Valhalla, né? E eu queria entender melhor sobre Valhalla. Porque vou explicar o que eu já entendi, né? Sobre Valhalla. Que era o seguinte. Quem morria em batalha e tal, de forma gloriosa, ia pra Valhalla. E em Valhalla ia combater com seus amigos e inimigos todos os dias e depois celebrar tudo isso aí, né? Todos os dias aí. Só que isso aí tinha um limite de tempo, que era até chegar o Ragnarok, né? E nesse Ragnarok, eles iam batalhar pelo universo ali e tal. Contra quem? Eu não Contra entendo. o exército de Hel. Ah, é da Hela. O exército dos mortos de Hel. Porque, na verdade, Hel ela não participa do Ragnarok, mas ela deixa a Ela ponte permite aberta. acontecer, né? Ela permite que os mortos saiam. Os mortos do Helheim, eles constroem um barco, né, um navio com os dentes e as unhas de todos os mortos. Então eles fazem um grande navio dos mortos do Hel, atravessam o rio que liga o mundo dos mortos para o mundo dos vivos e dos deuses, e com esse navio eles vão combater os Einherjar, né, que são os mortos em batalha gloriosa. Então ali tem guerreiros também, mas que morreram de forma desonrosa. Sim. E depois do Ragnarok?